sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos é a primeira carta de Paulo, depois dos Evangelhos, depois do livro de Atos, um livro escrito pelo evangelista Lucas, vem Romanos, carta de Paulo aos crentes da cidade de Roma, e esses são os romanos. E há um texto aqui que vai introduzir a ministração da palavra nesta noite, no dia 12 de janeiro de 2014, como muito bem destacado pelo pastor Bruno, dia em que comemoramos os 398 anos dessa bela cidade que nos abriga, que nos acolhe, que se chama Belém do Pará, e que tem obviamente esse nome em homenagem a outra Belém, a uma Belém portuguesa também, mas especialmente a Belém da Judéia, cidade onde nasceu Jesus. E aqui em Romanos, no capítulo 1, nós temos um texto muito importante, que os teólogos colocam como a fundamentação daquilo que se chama revelação geral. Existe uma revelação especial de Deus, existe uma revelação inclusive personalizada de Deus, mensagens, profecias, demonstrações da existência de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas de maneira individualizada. Mas existem também revelações gerais. E aí nós vamos aprender aqui no verso 20, como essa revelação geral se estabelece para todos nós e para os que não estão aqui, e para aqueles que também não são cristãos, não são evangélicos, e projeta para nós um nível de responsabilidade quanto a isso. E a partir dessa percepção, desse entendimento, é que nós caminharemos nas aplicações que queremos fazer hoje, na noite que o Senhor nos proporciona viver e para aprender da sua palavra. Diz assim Romanos capítulo 1, verso 20, preste atenção. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que ninguém fique inexcusável. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique inexcusável. O que o texto escrito, revelado, o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo e aqui perpetuado na palavra que nos alimenta na introdução da ministração desta noite, está dizendo é que ninguém poderá diante de Deus apresentar-se como inocente. Ninguém poderá dizer que nunca teve nenhuma demonstração da existência, da divindade, do poder de Deus. Porque a própria natureza assim para nós se apresenta. Ora, todos nós, mesmo não sendo cientistas, conhecemos alguma coisa sobre as coisas que nos cercam, sobre a natureza que está em nossa volta, e nós aqui da Amazônia vivemos a natureza, somos por ela cercados, não é? Às vezes somos até por elas atingidos. Estamos caminhando ali, de repente cai uma manga, hoje mais escassa, não é? Mas antigamente era comum, você vivia ali chupando, degustando a manga, direto, caía da árvore, você já ia se alimentando da mesma. Às vezes atinge o carro, às vezes quebra um vidro, um para-brisa, mas é assim. É a natureza que nos cerca, nós somos tremendamente abençoados. Ficamos tristes, é verdade, quando sabemos que muitos irmãos das áreas mais baixas da nossa cidade hoje estão enfrentando dificuldades terríveis por conta da chuva. Mas a chuva é bênção. Pior são aquelas localidades do nosso estado, do nosso Brasil, da nossa nação e do mundo que precisam da chuva e não a têm.
Infelizmente, falta cuidado, falta aprumo, falta investimento para que nós pudéssemos apenas gozar das delícias da chuva, mas ela traz também os seus problemas, nós sabemos isso. Então a natureza nos cerca, nós conhecemos muito bem como é isso, não é surpresa para nós. E o que o texto diz assim, olha, ninguém um dia poderá dizer, não existe Deus, eu não conhecia, eu não tive informação nenhuma a respeito de Deus, porque a própria natureza, só a natureza, já revela algo superior que foge à nossa capacidade intelectiva, que foge à nossa capacidade, inclusive, do controle. A natureza é absolutamente incontrolável, só Deus a pode controlar, porque Ele a criou. E é muito interessante como muitas pessoas preferem crer, acreditar, projetar a sua fé naquilo que é ensinado por uma pseudo-teoria científica, do que acreditar naquilo que a Bíblia ensina. Olha, se você for acreditar naquilo que a ciência, em tudo que a ciência diz a respeito, especialmente a teoria da evolução, diz a respeito do nosso surgimento, do nosso aparecimento, você vai se decepcionar ao descobrir que nós somos, segundo esta visão, frutos do acaso, frutos do erro. Nós somos anomalias. Uma anomalia quebrou um determinado sistema genético, gerando uma outra forma de vida, e assim foi evoluindo até chegarmos à nossa condição. E isso é tido como ciência, e muitos defendem e creem nisso. Olha, eu sou alguém que gosta de estudar, e eu sou muito aberto a novos saberes, mas cada vez, o quanto mais eu conheço dessas coisas, dessas informações, eu prefiro crer na palavra de Deus. É mais fácil acreditar naquilo que para alguns é uma historinha, é um mito, mas que para mim é verdade. É mais fácil crer na criação divina, em Adão e Eva, e em um Deus que criou todas as coisas, permitindo que um único planeta em todo o universo, pelo menos é a informação que nós temos, que os cientistas tanto procuram, mas não conseguem nada além da constatação de que só o planeta Terra, nesse universo que é considerado infinito, propicia a vida que nós vivemos. E propicia uma capacidade intelectiva extremamente complexa, como é o ser humano, como sou eu, como é você. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que eu e você não somos frutos do acaso, nós somos frutos dos mais excelentes planos de Deus. Nós somos coroa da criação de Deus, nós somos pessoas muito especiais para Ele. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos seus olhos. E nós vamos aprender hoje com a natureza que Deus criou, o que Deus espera de nós, o que Deus projetou a nosso respeito neste ano de 2014. Quais são as posturas que eu e você precisamos assumir, adotar, bebendo dessa fonte da natureza que Deus criou, desta revelação geral, para que possamos alcançar o tão sonhado crescimento espiritual, que eu quero, que você quer, eu tenho absoluta certeza, ou crescimento intelectual, ou crescimento profissional, porque o filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, acaba misturando todas as coisas assim, no entendimento de que a Bíblia nos diz, de que quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. São consequências. É por isso que quando nós estabelecemos um mote do nosso novo ano, do ano de 2014, nós dissemos tempo com Deus, tempo com a família, tempo com o discipulado, e aí deixamos os pontinhos aí. Nós não sabemos o que você quer, nós não sabemos o que Deus quer para a sua vida, então fica aqui o espaço para o desenvolvimento de tudo mais que você quiser colocar aqui. Agora, em primeiro lugar, não poderia estar qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, qualquer outra estrutura humana ou eclesiástica
só poderia estar a figura de Deus. Porque se nós tivermos esse tempo de qualidade com Deus, Ele mesmo vai nos guiar e vai nos mostrar que o segundo tempo de qualidade mais importante que nós temos que desenvolver é com a nossa família. E depois vem o resto. E eu não quero colocar resto com uma utilização depreciativa, não é o resto, é o que sobra, não. É que prioridade é prioridade. Eu acho que um dos grandes problemas do ser humano é exatamente esse. Qual é a sua prioridade? Aí ele começa a listar uma série de coisas. E aí nós temos que saber que prioridade é prioridade. A princípio é uma só. E a prioridade da sua vida precisa ser Deus. E quando for Deus, aí você vai perceber que depois tem que ser a sua família. E depois pode ser o discipulado, pode ser o ministério, pode ser uma célula, pode ser a sua profissão. Porque Deus não é um estraga-prazeres, pelo contrário, Deus é um realizador de sonhos. E creia que nesse ano Ele vai realizar os seus mais sublimes sonhos. Agora, Deus faz isso a partir de um filtro maravilhoso que se chama a sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o filtro da vontade de Deus se chama amor. E como Ele te ama, muitas vezes aquilo que você coloca nesses 3 pontinhos aqui, não é o que Ele tem para você. É o que Ele tem certeza, é o que Ele sabe que não é o melhor para você. E aí Ele nega, Ele não atende, e Ele proporciona oportunidade de você perceber, sim, aí o que é a vontade suprema, excelsa, desse Deus Todo-Poderoso para a tua vida, para a tua família, para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica, seja qualquer área que você agora possa mensurar como objetivo para 2014. Deus sabe o que é melhor para você e Ele quer o melhor para a tua vida, amém? Mas nós precisamos nos colocar diante dessa vontade de Deus. Então, como nós vimos que Deus se revela, se mostra através da natureza, nós vamos buscar aqui em 4 elementos da natureza, em 4 elementos dessa estrutura vegetal, que tanto são usados por Deus para nos ensinar, que tanto foram usados por Jesus nas suas famosas parábolas, lições preciosas para a nossa vida, nessa jornada que se chama 2014, e que começou há tão poucos dias, 12 dias, mas olha, eu quero te dizer, hoje já foi uma oportunidade, nós ouvimos testemunhos, não é, pastor Bruno, do que Deus já tem feito em 12 dias de 2014, e muito mais Ele fará, creia nisso, e você não estará fora dessa bênção, desse mover da ação de Deus. Tome posse disso para a sua vida. Marcos capítulo 4, versos 26 e 27, nos diz assim, e aí você já vai aprender, que para você crescer nesse ano de 2014, você precisa assumir a postura de um elemento da natureza que Deus criou. Que elemento é esse? Diz assim a palavra, diz assim o próprio Cristo, e dizia Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Então eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, querido amigo, querida amiga, que Deus te chama em 2014 para ser como uma semente. Mas nós precisamos entender que semente é essa. E é interessante como no verso 28 nós aprendemos que a semente tem um crescimento natural, que o ideal de Deus para essa semente
é que ela brote, que ela cresça. Tanto que aquele homem diz assim, ele não sabe como ela cresceu, ele não sabe como ela brotou, porque semente foi pensada por Deus para brotar, para crescer, para dar frutos. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E aí uma semente guardada, uma semente escondida, uma semente que não é lançada ao solo, ou que é lançada num solo inadequado, como nos fala a parábola do semeador, não cumpre a sua função, que é brotar e crescer. E a primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é que Deus te fez para ser um vencedor. Você tem essa marca, você tem essa distinção. Você não nasceu para fracassar. Você não nasceu para perder. Fracassos, perdas, fazem parte do nosso processo de aperfeiçoamento, de crescimento, mas você nasceu para vencer. Até porque cada vitória sua é o cumprimento de uma promessa de Deus a seu respeito. A respeito do seu povo, da prosperidade do seu povo. Então quando você vence, é vitória sua, amém. Mas Deus é glorificado através da tua vida e das tuas vitórias. E olha, eu quero dizer que em 2014 o nome de Deus será muito exaltado por tudo aquilo que Ele fará na tua vida e através da tua vida. Tome posse disso. Então você é um projeto de Deus. Você é um sonho de Deus. Agora aprenda uma coisa. Todas as vezes que nós fazemos uma analogia com a natureza, todas as vezes que a Bíblia nos ensina algo e nos aproxima com que uma metáfora da nossa vida espiritual, é importante que eu e você saibamos que há alguém que pode impedir a realização dos projetos e dos sonhos de Deus na nossa vida. E esse alguém, diferentemente do que alguns possam pensar, não é o inimigo de Deus, não é Satanás, não é o diabo. Quem seria então, pastor? Eu e você. Nós somos capazes de embaraçar, de atrapalhar e até de impedir que os sonhos e os projetos de Deus se manifestem e se realizem nas nossas vidas. Nós temos esse poder. A natureza não consegue fazer isso, é verdade, está aqui. Se você lançar uma semente na terra e ela receber a chuva, naturalmente ela crescerá. Naturalmente ela germinará, naturalmente ela brotará, naturalmente ela crescerá e dará frutos. Mas eu e você temos a capacidade, ao mesmo tempo de desenvolvermos potenciais, de realizarmos potenciais, temos a capacidade de simplesmente ficarmos fechados na nossa pequenez de sementes. E eu falava isso à tarde. Quantas pessoas nós já ouvimos? Quantas pessoas nós já conhecemos? Quantas pessoas a respeito das quais já conversamos dizendo, isso é um potencial, esse aí, olha, esse vai fazer diferença. Vai fazer diferença na faculdade, vai fazer diferença na profissão, vai fazer diferença no ministério, vai ser um grande líder de células, vai ser um futuro pastor, vai ser alguém que marcará a sua geração. E olha, nós falamos isso acreditando, porque percebemos ali o potencial daquela semente. Mas o tempo passa, as semanas se vão, os anos também, às vezes as décadas, e aí você reencontra aquela pessoa e ela está do mesmo jeito, no mesmo lugar. E muitas vezes já com uma idade avançada, e você fala, meu Deus, que desperdício. Por mais que essa pessoa agora queira deslanchar, quanto tempo perdido, quanto tempo jogado fora, marcando passo no mesmo lugar, e enclausurado, porque uma semente precisa
de algo para crescer. Especialmente quando nós estamos falando da vida de um ser humano que foi dotado por Deus do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio pode ser esse enclausuramento de uma potência. E por muito tempo aquela pessoa fica como algo que poderia ter sido, mas que nunca foi. Se essa tem sido a tua história até hoje, em nome de Jesus, essa história mudará. E você realmente será tudo que Deus tem projetado a seu respeito. E esse tudo é muito mais do que aquilo que você mesmo tem pensado a seu respeito. É muito mais do que aquilo que o seu pai e a sua mãe pensaram a seu respeito. É o excelente de Deus, o que vai acontecer na tua vida nesse novo ano. Creia nisso. Mas é preciso que alguma coisa aconteça. O que, pastor? Está lá em João no capítulo 12, 24. É mais uma vez o segredo da natureza que vem nos revelar algo espiritual. João 12, 24, Jesus diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Imaginem aqui um potencial enclausurado, só, sem ser nada. O que tu és depois de 5, 10 anos de igreja? Semente. O apóstolo Paulo chega a falar de algumas pessoas que já deveriam ser mestres e que ainda estão bebendo do leite das crianças. Às vezes a gente encontra isso até na vida, não é? Aquelas pessoas que se acostumam ali com a casa do pai, com a casa da mãe, e ali já poderiam ter a sua própria vida, constituída a sua própria família, mas estão ali acomodados, e a mãe faz o leitinho, a mãe faz o mingau, não é? A mãe faz ali realiza todos os desejos, supre todas as necessidades, e aí você encontra uma pessoa já madura na sua idade, mas ainda como se fosse uma criança, como se fosse um bebê, acomodado. E aí vem o texto bíblico que diz assim: olha, se você quiser dar frutos, você precisa morrer, porque se morrer, a frutificação acontece. E aí alguns podem se preocupar pensando na morte física, mas não é da morte física que o texto fala. No caso de Jesus especificamente, sim, ele já falava da aproximação do seu sacrifício na cruz. E isso é uma verdade tão poderosa que hoje nós estamos aqui. Nós somos frutos daquela morte, mas nós sabemos que Jesus não apenas morreu. Jesus ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E olha, Ele está preparando o seu retorno para vir nos buscar. Eu e você precisamos estar preparados para sermos levados com Ele no arrebatamento, quando Ele vier buscar a sua igreja. Esse é o plano, esse é o projeto, é isso que nos leva adiante, a nossa esperança é a sua vinda, como diz a canção. Então é preciso morrer no meu eu, morrer nas minhas razões, morrer nas minhas justificativas, muitas vezes matar os meus próprios sonhos, para ser capaz de viver os sonhos de Deus. Ora, mas se diz que Deus não é um estraga-prazeres, Deus não é. Ele é um realizador de sonhos, sim, mas nós também temos que saber que aquilo que achamos que é absoluto, muitas vezes é absolutamente relativo. É por isso que quando o povo de Israel foi ocupar Canaã, a instrução que Deus lhes deu foi: olhem para a arca, porque por esse caminho que a partir de amanhã vocês caminharão, vocês nunca antes caminharam. E Deus caminhou, Deus sabe todos os caminhos. Essa é a grande diferença de Deus em relação a nós. O ser humano acha que sabe muita coisa, Deus não acha que sabe nada, Deus sabe de tudo. O ser humano acha que conhece os caminhos, que já tem experiência, que já tem vivência, que já tem maturidade. Deus nos criou, Ele está aí desde sempre. Um dia nós seremos capazes de compreender a existência de Deus. Só lá no céu, aqui na terra é impossível.
Porque tudo para nós tem um começo e tem um fim. Tudo para nós teve um nascedouro e tem um término, mas Deus existe desde sempre. E é por isso que Ele tem todas as condições, as melhores condições, e por nos amar, as melhores motivações para estabelecer um plano superior a nosso respeito, superior inclusive àquele que nós mesmos temos planejado. Então, é preciso morrer. E eu falava ainda pela manhã e à tarde do papel poderoso na vida de um crente do momento do batismo. Quando nós somos imersos nas águas batismais, nós estamos dizendo: eu morro para o mundo. E quando nós somos dali retirados, nós estamos ressuscitando para Deus. É um novo começo de vida. E aqui se fala dessa morte. E é preciso realmente morrer para dar frutos. Que você possa estar disposto a renúncias nesse ano de 2014. Tem muita gente que quer a mudança sem mudar. Tem muita gente que quer fazer a mesma coisa e colher algo diferente. Isso não vai acontecer nunca. Se você quer mudanças, mude. Comece a mudar e comece a mudança agora. Parece aquela história da dieta, parece aquela história da academia, não é, pastor? E a gente vai dizendo: não, é amanhã, mas se não for amanhã, é na próxima segunda-feira. Não, mas janeiro ainda é um período assim de transição, em fevereiro eu começo, e aí quem sabe depois do carnaval, e depois vem a Copa do Mundo e por aí vai. Quem quer mudar, começa a mudar hoje, agora. Hoje é dia de oportunidade para a sua vida. Deus marcou esse encontro contigo, Deus está falando com você. Ele quer realizar coisas superiores, supremas, excelentes, sublimes na tua vida, e que você possa permitir esse agir de Deus. Mas é preciso abrir mão de muitas coisas, é preciso renunciar, é preciso sermos como essa semente que morre. E olha, nesse ano de 2014, você não será apenas uma semente em potencial, você será realmente esse fecho cheio de sementes e de frutos para a glória de Deus. Tome posse dessa profecia para a sua vida. O segundo elemento da natureza que nos fala com muita profundidade já está no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Deus quer que você seja uma semente frutífera, sim. Deus quer que você deixe a condição de um potencial e se transforme em uma realidade, sim. Mas a grande questão é: que tipo de semente? Que tipo de fruto? Que tipo de árvore Deus quer que você se constitua? E aí vem o livro de Salmos e nos ensina duas questões interessantíssimas e nos mostra duas espécies da natureza que Deus espera que sejamos. Já semente desabrochada, já semente crescida, já semente desenvolvida, Ele espera que eu e você assumamos a postura de duas espécies da natureza. E a primeira delas está aqui no Salmo 104, no verso 16. Salmo 104, verso 16, que diz assim: satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano, que Ele mesmo plantou. É assim que Deus te vê. Deus te vê como uma árvore dele. Deus quer te ver e te vê como um cedro do Líbano, cedro plantado por Ele mesmo. E que segredo tem essa árvore chamada cedro? Essa espécie de árvore chamada cedro. Quem conhece um pouco de madeira sabe que o cedro é uma árvore nobre, que a madeira da árvore do cedro é uma madeira disputadíssima, uma madeira caríssima, por algumas características. E a principal delas é a resistência, é a firmeza,
é a durabilidade. É uma árvore, é uma madeira que suporta as intempéries da vida, que suporta peso, que suporta baques. Ela se mantém firme. E há algumas características interessantes em relação aos cedros, porque é óbvio que no tempo do Antigo Testamento nós não tínhamos a alvenaria, que hoje resolve, facilita e em alguns aspectos barateia com a mesma qualidade, até com um caráter de firmeza maior, grandes construções, as construções dos grandes arranha-céus. Isso não havia. A principal matéria-prima para as construções era a madeira. E existiam, como hoje existem, madeiras e madeiras. O cedro era uma madeira utilizada para construir palácios e para construir templos. E olha, a principal função de um cedro num templo, num tabernáculo, numa igreja, era servir de coluna, servir de fundamento. E isso é algo imprescindível, porque todos nós sabemos, até aqueles que não têm grande contato com a engenharia, com construções, que uma casa sem fundamento, que uma casa que não tem colunas de sustentação, é óbvio, quando vierem os ventos, e podem ser eles os mais fracos, ela será destruída, ela virá à ruína. E é preciso então investir muito nos fundamentos, é preciso escolher os melhores materiais para as colunas de qualquer edificação. E o cedro do Líbano, essa árvore que Deus diz que você é uma árvore dele, que ele mesmo plantou, servia exatamente para esse fim. E olha, eu quero declarar sobre a tua vida que você será coluna da obra de Deus nesse ano de 2014. Deus vai te usar como nunca. Deus vai te usar de forma diferenciada, principalmente quando nós temos investido no MDA, acreditando que a igreja tem que assumir o protagonismo que durante muito tempo foi transferido para os púlpitos, foi transferido para aqueles que eram tidos como os possuidores da autoridade, da última palavra, de um saber diferenciado. E os líderes, os pastores, podem continuar assim a ser vistos, podem continuar conduzindo, guiando o povo, sim. Mas Deus quer realizar mais na tua vida e através da tua vida. Deixa Deus te usar nesse ano de 2014. E você será constituído com uma dessas colunas na obra de Deus. E mais, esse cedro representa as árvores altas. E nós sabemos que existem várias espécies na natureza. Existem árvores baixas, com troncos finos, mas existem aquelas árvores realmente robustas. E volto a dizer, quem é da Amazônia conhece várias. E o cedro é uma dessas árvores altas. E falar disso em relação ao cedro nos lembra que Deus nos chamou para coisas superiores, queridos. Olha, tem muito crente, eu me lembro de um texto que li há alguns anos atrás de um autor católico chamado Leonardo Boff, que é um grande pensador, um filósofo, um educador, e ele escreveu uma parábola da galinha e da águia. Que bela história aquela. Fala da natureza humana, fala do posicionamento humano diante da vida, diante das dificuldades, diante das oposições. E essa história é bonita, mas ao mesmo tempo ela precisa passar por esse filtro que nós acabamos de dizer. Porque na natureza quem nasceu para ser galinha é galinha. Ficará o tempo todo ciscando, riscando, comendo milho. Dizem que a galinha é um dos animais com menor cérebro que há. É considerado até um animal, usando uma expressão mais popular, burro, ignorante. Enquanto que as águias, nós sabemos, se constituem como as rainhas das aves. Estão no topo da cadeia, inclusive da cadeia alimentar. Riscam altos céus,
fazem coisas e têm habilidades que o ser humano não tem, como por exemplo uma visão multidimensional, a capacidade de observarem objetos a longuíssima distância. Mas vejam a diferença entre uma águia e uma galinha. Na natureza, quem nasceu para ser águia é águia, e quem nasceu para galinha será galinha. Mas no reino espiritual, e na aplicação que essa diferença entre uma águia e uma galinha coloca para cada um de nós, eu e você é que temos que escolher. Eu e você temos o poder de escolher o que queremos para nós: a insignificância ou a relevância, o ficar ciscando na terra sem sair do lugar, o interesse das pequenas coisas, das coisas sem tanta importância, ou os altos lugares, onde muitas vezes o próprio ser humano não consegue chegar, mas que podem ser alcançados por aqueles que voam alto. Sabe, queridos, eu tenho certeza que Deus tem nos chamado para sermos águias nas suas mãos, para irmos longe, para irmos alto. Mas nós precisamos aceitar esse desafio. Nós precisamos tomar essa posição de cedros nas mãos de Deus. E aprenda uma coisa, porque é o que diz a palavra: onde quer que você esteja, foi Ele quem te plantou. Então lá no lugar onde você estuda, na faculdade, na escola, no trabalho, tem muita gente que reclama do lugar onde está. Olha, isso nunca foi semente de bênção, murmuração nunca resolveu o problema de ninguém. O que resolve a situação desfavorável é a adoração, é o louvor, é o contentamento, é a gratidão, é a fidelidade no pouco, para que Deus nos coloque sobre o muito. Então, onde quer que você esteja, saiba, você é uma árvore frondosa, valiosa, plantada por Deus. Você é uma árvore do Senhor. E lá nesse lugar, por mais que não haja tantas oportunidades, Deus te exaltará. E aí sim você estará preparado para ser deslocado para algo melhor, para algo superior, porque você foi fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. O cedro é uma árvore de excelência, mas o cedro tem uma característica, na verdade duas que eu quero ainda destacar para nós. A primeira é que da casca do cedro se faz um cheirosíssimo incenso. E quando nós falamos de incenso na Bíblia, há duas aplicações. A primeira aplicação é vinculada à oração, à intercessão. E Deus te chama nesse ano de 2014, como árvore plantada pelo Senhor, para ter mais tempo com Ele, mais tempo de oração, mais tempo de intercessão. Antes de você reclamar, ore. E aí a gente avança nisso, porque além da utilização vinculada à oração, o incenso também é incenso de adoração. Oração e adoração. Da mesma maneira, antes de reclamar, antes de murmurar, antes de xingar, antes de reagir de maneira que depois você vai se arrepender, adore a Deus. Dê graças a Deus pela família que você tem, e você começará a ver mudanças acontecendo. Dê graças a Deus, esteja contente com o salário que você recebe, com a empresa na qual você trabalha, com o patrão que você tem, com o chefe, com o gerente. E Deus vai mudar essa realidade, se ela não lhe é satisfatória, se ela não lhe é favorável. É assim que o homem de Deus, que a mulher de Deus, muda a sua história, muda a sua realidade. Murmuração afasta a bênção, adoração atrai bênção. Você, como árvore plantada pelo Senhor, como cedro que oferece incenso para a adoração do Senhor, você verá isso acontecer na sua vida, fazer diferente para colher também o melhor de Deus para nós. Sabem, queridos, quando nós pensamos no cedro,
nós pensamos na condição que estamos, espiritualmente falando, com Cristo Jesus. E lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, nós recebemos uma informação muito poderosa. Porque às vezes nós nos espantamos com os problemas quando olhamos o tamanho do problema. Eu fico pensando ali em Davi, no Davizinho, não é? Olhando o tamanho daquele gigante, de Golias. Que agonia, que preocupação. Mas hoje, nós somos informados por Deus que nós estamos numa outra condição, que nós estamos em um outro patamar, que através de Jesus nós fomos colocados num outro degrau da vida, num outro degrau, num outro nível espiritual. Olha o que diz aqui Efésios 2:6, a partir do 5 a gente entende melhor. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, aprenda isso, isso não quer dizer, não está falando de que depois de morrermos, ou quando formos arrebatados, nós vamos para o céu. Não é isso não. O que ele está falando é da nossa condição atual, é da nossa condição do hoje, é da nossa condição do agora. Em Cristo Jesus nós estamos olhando para os problemas de cima para baixo. Nós é que somos gigantes, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. E de lá nós olhamos as dificuldades, as situações da vida a partir de um outro prisma, a partir de um outro ponto de vista. Nós não podemos e não necessitamos temer, porque Ele mesmo diz: filho, não temas, eu sou contigo. E é essa presença que faz a diferença. Que nesse ano de 2014, você tenha a grandeza, a firmeza, a estatura espiritual de um cedro plantado pelo Senhor para a sua glória. Nós também somos chamados por Deus, no Salmo 92, versos 12 e 13, para sermos como palmeiras. Mas pastor, nós estamos saindo, não é, de uma árvore nobre, do cedro, e agora vem palmeira. Palmeira é uma árvore sem graça, uma árvore que não tem a mesma consistência, a mesma robustez, a mesma altivez do cedro. Não é uma árvore nobre, é verdade. Mas a palmeira tem lá as suas qualidades. Preste atenção, está aqui, Salmo 92, 12 e 13, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Verso 13. E os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Além de sementes, além do cedro, das árvores plantadas pelo Senhor, que todos nós somos, agora a Bíblia diz que nós, como justos, justificados em Cristo, somos como palmeiras. Os justos são como palmeiras. O que a palmeira representa? Já que ela não representa a altivez, a autoridade, a grandeza, já que ela não representa a firmeza, já que ela não representa essa durabilidade, o que ela representa espiritualmente para nós? Olha, a palmeira tem algumas características que são fantásticas. E a principal é que, ao contrário do que a sua aparência revela, a palmeira tem muita serventia. Se do cedro do Líbano você utiliza a casca para fazer o incenso, e utiliza a madeira, e todo o restante é desperdiçado, é descartado, das palmeiras que são aqui citadas no texto sagrado, e de muitas palmeiras da nossa região, a região amazônica tem diversas palmeiras, diversas espécies de palmeiras.
quase tudo se aproveita. Um dia desse, pastor Bruno, eu lembrei isso de manhã. Um dia desse vi uma reportagem que uma grande indústria automobilística, uma indústria alemã, estava utilizando parte das palmeiras, o refúgio da palmeira, para usar no estofamento desses carros de luxo. Nessa questão do aproveitamento dos recursos ambientais, de uma constante reciclagem, não é? De não se desperdiçar aquilo que não vai ser utilizado, por exemplo, como palmito, aquilo que não vai ser utilizado como açaí, para fruto, para bebida. Aí eles utilizam então de diversas outras formas. E a palmeira é rica nessas múltiplas possibilidades. Ela pode não ser bonita, ela não pode ser tão alta e tão grande, tão esplendorosa como um cedro, mas nas mãos de Deus ela tem muita utilidade. Olha, a palmeira tem outras características. A palmeira é resistente, ela não é dura como o cedro, mas ela resiste. Ela resiste inclusive à falta de água. Ela resiste a fortes temperaturas. Então muitas vezes tudo em volta morre, só fica a palmeira. A palmeira, portanto, nos revela essa prosperidade pela resistência. E enquanto tudo perde o seu vício, o seu vigor, a palmeira continua viva. E olha, eu não sei se Deus quer te fazer em 2014 como uma palmeira resistente. Eu sei que todos nós de alguma maneira somos sobreviventes, porque vivemos em um mundo tão mau, que nós temos que agradecer muito a Deus por cada novo dia que Ele nos proporciona vivermos. Assim eu tenho procurado fazer individualmente, na minha casa, e ensinado quando posso, porque realmente as coisas não estão fáceis, e muitos estão desistindo. Você olha para um lugar, às vezes, e aí você percebe que um amigo seu não está mais lá, que alguém que estava na caminhada com você desistiu, voltou atrás, retroagiu, se desviou do caminho, mas glória a Deus que você está aqui. Você é uma palmeira, e Deus vai te usar poderosamente, porque a palmeira, a seiva da palmeira vira uma bebida deliciosa. O fruto da palmeira dessa época aqui, do Salmo 92, eram as tâmaras, e a tâmara é um alimento nutritivo e que facilita a digestão. Das sementes da palmeira trituradas se prepara a forragem para animais. Das palmas das palmeiras fazem-se tetos, cercas, cestos, esteiras e serve para o uso doméstico geral. Olha, meu irmão, minha irmã, aqueles que disseram por aí que você não servia para nada, Deus vai te usar poderosamente. Você pode não ser o mais bonito, você pode não ser o mais rico, você pode não ser o mais preparado, mas você tem um Deus que vai fazer coisas grandiosas, múltiplas e diferenciadas na tua vida e através da tua vida. Deixa Deus te usar nesse ano de 2014 e você experimentará o melhor de Deus. A glória de Deus se manifestará na tua vida e através da tua vida. Creia nisso, e se você toma posse para a sua vida, aplauda ao nome do Senhor, porque Ele é digno. Glória a Deus. E para encerrarmos, depois de aprendermos que Deus nos chama como sementes, e eu falei há pouco que a semente pode significar muita coisa ou nada. Tem gente que olha para a semente e diz, é uma semente. Quem tem um pouquinho mais de fé, olha para a semente e diz, é uma árvore. Mas quem tem muita fé, quem é ousado, como eu creio que vocês são, olha para uma pequena semente e diz, aí está uma floresta. E Deus transformará qualquer semente que chegar nas tuas mãos em frondosas florestas nesse ano de 2014, creia nisso. Nós precisamos ser como
o cedro, nós precisamos ser resistentes como as palmeiras, mas acima de tudo, eu já queria que você pudesse ficar de pé. Há um segredo que fecha tudo isso. E aí eu não sei se te atraiu a história de ser semente, se te atraiu a grandeza, a firmeza, a força do cedro, se você foi atraído pela resistência, pela vida de sobrevivência que a palmeira nos revela, as suas múltiplas utilidades, eu não sei. Eu não sei quais dessas histórias se aplicam à sua vida, mas eu quero que você saiba de algo. Tudo isso que foi dito tem a culminância no condicionante que agora se coloca diante de nós. E que condicionante é esse, pastor? É o que se encontra em João, no capítulo 15, verso 5, que diz o seguinte: eu, Jesus, sou a videira, vós são os ramos, são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o tronco. E a Bíblia diz que ou originalmente, como os judeus, ou enxertados nessa videira, como nós, que um dia assim o fomos através de Jesus, nós só conseguiremos dar frutos, nós só conseguiremos sair da condição de uma semente que pode ser uma árvore ou que pode ser uma floresta. Nós só conseguiremos alcançar a grandeza, o status espiritual de um frondoso cedro. Nós só conseguiremos resistir a tudo e a todos, às intempéries, às tribulações, às lutas, como fazem as palmeiras, se nós estivermos nele e ele em nós. O texto é claro, é objetivo. Sem ele, eu e você realmente não servimos para nada. Sem ele, eu e você não podemos nada. Tudo que alcançarmos poderá trazer uma satisfação momentânea, mas logo depois virá o mesmo vazio, a mesma inquietação, a mesma ansiedade. Porque esse espaço no meu coração, no seu coração, só pode ser preenchido por Jesus. E é essa presença dele que faz toda a diferença. Creia. Em 2014 você vai crescer muito, você vai prosperar, você vai vencer. Mas quanto mais você crescer, quanto mais você vencer, quanto mais você prosperar, mais dependente você precisa ser de Jesus. Nunca queira se tornar independente dele. Nunca queira declarar a sua autonomia. Nunca queira declarar a sua autossuficiência, a sua autossabedoria, não. O tempo todo, em humildade, nos altos lugares que ele nos colocará, porque ele nos colocará. Como cabeças, porque nós fomos chamados para sermos cabeça e não cauda. Nesses lugares, nós continuaremos cada dia mais e cada dia mais dependentes de Deus. Não há beleza, não há perfume como os lírios do campo podem oferecer. Não há força ou firmeza como os cedros do Líbano garantem. Não há potencial como uma semente se projeta diante de nós. Não há prosperidade, não há vitória, não há vida, não há resistência sem Jesus. Nós precisamos estar nele e ele em nós. O ramo fora da videira não é nada. Na videira frutificará.
e eu e você frutificaremos, creia nisso.